Olá, meu nome é Eduardo Tomazini e eu estou aqui no canal Cristo Vivo para falar um pouquinho a respeito dos ensinamentos de Cristo. Bom, ele tem muitos ensinamentos, mas eu vou usar as parábolas de Cristo numa série sobre as parábolas que eu vou fazer aqui para você e para que possa aumentar o seu entendimento a respeito dessas parábolas e dos ensinamentos que tem por trás de cada uma delas. Então fica aqui comigo. Se você não está inscrito aí no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Se você gostar do vídeo, dá o seu like, compartilha com as pessoas, faça os seus comentários também, que são muito importantes. A gente gosta muito de lê-los. Então nós vamos começar com a primeira parábola que nós vamos falar é a respeito da parábola do semeador. Essa parábola ela é muito rica e muito interessante, porque começa, né, dando uma ideia para nós quando as pessoas recebem a palavra de Deus, como é que elas reagem diante da palavra de Deus? Como essas pessoas podem ganhar entendimento, né? E eu vou falar um pouquinho disso. Mas antes de entrar diretamente na parábola do semeador, é, Cristo nos ensinou ali no capítulo 13, do versículo 13 a 15, ele nos ensina o porquê das parábolas. Ele disse assim: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. É sensacional isso, né? Como o Salvador, a explicação dele, do motivo pelo qual ele fez todas as parábolas, né? Todas elas, então, têm como objetivo mostrar para aqueles que são humildes, né, que dizem, eu não entendo, eu não compreendo, e aí esses vão compreender, esses vão ver, esses vão entender. E aqueles que são orgulhosos, né, ele está falando muito sobre os fariseus daquela época, aqueles líderes religiosos da época dele, que eram pessoas de coração duro, de olhos fechados, orgulhosos, então eles não podiam compreender. E Cristo usava as parábolas para ajudar os humildes de coração a compreender a palavra dele, para compreender o seu evangelho, compreender os seus ensinamentos. Ele começa então com a parábola do semeador. E aí então, a partir do versículo 18 do capítulo 13 de Mateus, apesar que essa parábola ela está em Mateus, capítulo 13, está em Marcos no capítulo 4 e está em Lucas no capítulo 8. Essa parábola é repetida em 3 livros do Novo Testamento. Mas então, falando um pouquinho sobre a parábola do semeador, é, essa parábola, na verdade, ela faz uma advertência para nós, né? A respeito das circunstâncias e as atitudes que podem impedir uma pessoa que tenha recebido a semente da mensagem do Evangelho de produzir uma boa colheita. Então, Cristo mostra aqui uma advertência, né, para aqueles que recebem a palavra. Como é que a gente deve agir ao receber a palavra? Que tipo de solo eu sou, você é, as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, que tipo de solo elas são? E ele vai falar então desses 4 tipos de solos diferentes. E os diferentes solos, na verdade, em que as sementes caíram, representam diferentes caminhos em que os mortais recebem e seguem esses ensinamentos. Então, ao receber o Evangelho, o que você faz com isso? O que você faz com ele? Essa semente ela vai produzir, ela vai dar frutos, ela vai morrer, ela vai secar, simplesmente ela vai ficar ali, não vai ter raiz, não vai fazer absolutamente nada. O que a palavra de Deus, o que o Evangelho de Jesus Cristo tem feito na sua vida, o que o Salvador Jesus Cristo tem feito na sua vida. É isso que o Salvador quer mostrar aqui nessa parábola.
Então ele começa no versículo 19 explicando, né, um pouquinho da parábola, ele fala a parábola ali de forma mais, ah, vamos dizer assim, contextualizada, né, mais sem muita explicação, mas depois ele explica a parábola. E ele diz assim, a partir do versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, o primeiro solo, a primeira pessoa que Cristo ensina aqui é aquela que recebe a palavra de Deus, né, ao pé do caminho. Ela não dá muita atenção, não dá muita bola para a palavra de Deus. Essas sementes que caem junto do caminho, na verdade, não alcançaram o solo mortal onde poderiam crescer. Nem chegou num solo, né? Caiu ali no meio do nada. E são como os ensinamentos que caem em corações endurecidos e despreparados. Aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não se apegam muito a ela, simplesmente é, não dá muita atenção e acabam não seguindo absolutamente nada do que diz aquilo. Ah, isso não é para mim, eu não quero seguir essas coisas, eu quero seguir o meu caminho. Depois, Cristo vai falar no versículo 20 e 21 sobre o solo, sobre os pedregais. Ele diz assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então, o que é cai ali no meio das pedras, né? Recebe com alegria a palavra de Deus, mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Isso é muito interessante. Isso acontece muito com as pessoas, né? Elas ouvem a palavra de Deus, ouvem sobre Cristo, começa, fica feliz ao receber, ao conhecer o Evangelho, mas elas, com o passar, ela recebe com alegria, felicidade e tudo mais, mas com o passar do tempo, como ela não tem raiz, ela não dura muito. E logo ela também morre. Ela se ofende facilmente, né? Então, o que leva os ouvintes da palavra de Deus não terem raiz em si mesmos, como Cristo ensinou? Se não estivermos enraizados nos ensinamentos do Evangelho, se não formos constantes em praticá-lo, qualquer um de nós pode desenvolver um coração endurecido e um terreno pedregoso para sementes espirituais. Então, o que é importante, né? O que essas pessoas deixaram de fazer, na verdade? Elas se deixaram levar por pessoas que, às vezes, dentro de uma religião, de uma igreja, os magoaram, ele se ofendeu facilmente com qualquer outra coisa. Enfim, essa pessoa não tinha raiz, né? Porque ela não cuidou daquela semente do evangelho, ela não adubou, não regou, e então, infelizmente, a planta não cresceu e não deu frutos. Depois, então, no versículo 22, Cristo fala que foi semeado em espinhos, entre os espinhos. Esse é o que ouve a palavra de Deus, aceita tudo, ele aceita o evangelho, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, ela aceitou a palavra e tudo mais, né? Aceitou o evangelho, porém, a sedução, as coisas do mundo, ela não suportou continuar firme no caminho. Ela se deixou levar pelas coisas do mundo, pelo dinheiro, por libertinagens, enfim, por várias outras coisas, colocando Deus em segundo plano na sua vida. Então Cristo ensinou que nós devemos sempre colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Colocar o evangelho em primeiro lugar, colocar os ensinamentos de Cristo em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Mas esse solo aqui, que é o solo que cai nos espinhos, ele não consegue. Ele simplesmente cede aos influxos do mundo,
às coisas mundanas, aos cuidados do mundo. Quando Jesus disse, por exemplo, sobre o dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa que atrai muito as pessoas e elas acabam se esquecendo de Deus quando elas têm muito dinheiro. Ou até mesmo aqueles que têm pouco dinheiro acabam também se esquecendo. Enfim, depende muito, né? Mas muitas pessoas, porque elas são muito ricas ou têm muito dinheiro, elas acabam colocando isso como se fosse o seu Deus e esquece do Deus Todo-Poderoso, se esquece de Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse a um seguidor fiel, aquele jovem rico, né, que ele poderia herdar a vida eterna apenas se ele desse tudo que tinha aos pobres, ele não conseguiu fazer isso. Porque ele estava tão apegado às suas riquezas que ele não conseguiu deixar em dar para os pobres e seguir a Cristo. Então, ele tinha o quê? Um apego ao dinheiro. Então, esse é o solo dos espinhos, né? Aquele jovem rico. E como todos nós sabemos, Jesus elogiou o bom samaritano, que usou para servir, usou o dinheiro, né? O dinheiro que ele usou foi para servir ao próximo, para ajudar aquele samaritano, aquela pessoa que estava ali doente, que foi assaltada, que machucaram, bateram nela. Ele usou do dinheiro para abençoar a vida daquela pessoa, levando ela para uma estalagem e para que ela fosse cuidada, fosse alimentada. Então, a raiz, isso fez com que Judas, né, também traísse o Salvador, né, o dinheiro. Então a raiz de todo o mal não é o dinheiro propriamente dito, mas sim o amor ao dinheiro. É colocar o dinheiro primeiro, depois Deus. É tudo que é vício, né? Todo tipo de vício, todo tipo de obsessão sobre alguma coisa, sejam jogos, seja dinheiro, seja sexo, seja drogas, enfim, qualquer tipo de coisa, bebida alcoólica, cigarro, enfim, qualquer coisa que se torna vício, né, se torna sua obsessão, acaba se tornando o seu Deus. E isso é muito ruim, isso é perigoso. Então, cuidado, né, para que isso não se torne a sua obsessão. Ah, então, aí nós temos a semente que cai em boa terra. Então, o que é semeado em boa terra é o que ouve, no versículo 23, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E em um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, caiu em boa terra. E o que isso significa? A semente, quando cai numa boa terra, é quando ela produz, ela dá frutos, ela tem raiz, ela tem força. Não deixa que as coisas do mundo ou as pessoas que podem magoá-la, isso não vai afastá-la da verdade nem do evangelho. Ela está feliz porque tem o evangelho na vida dela, a despeito, ou apesar de todos os problemas que ela tem na vida, ela coloca sempre Deus em primeiro lugar. Mas não só isso, né? Nós temos a semente da palavra do evangelho, né? E cabe a cada um, né, de nós estabelecer as prioridades e fazer coisas que tornam o nosso solo bom e a nossa colheita abundante. Devemos esforçar-nos para estar firmemente enraizados e edificados no Evangelho de Jesus Cristo. Então você torna o seu solo bom através da sua fé em Jesus Cristo, através das suas obras, através de fazer a vontade do Senhor e seguindo os seus ensinamentos. Lá em Colossenses, eu queria encerrar falando de Colossenses, Paulo ensina lá em Colossenses 2, de 6 a 7, Paulo ensina o seguinte, no versículo 6: Pois como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Olha só que interessante isso. Então, isso aqui é uma representação da semente do evangelho que cai no coração, que é uma boa terra. Olha só, ele está dizendo assim que essa pessoa que recebe o Evangelho de Jesus Cristo fica arraigado, é edificado na fé em Cristo. Então ele passa a acreditar em Jesus Cristo,
a despeito de todos os problemas que ela vive, a despeito de todos os problemas, desafios, obstáculos, ela continua firme na sua fé em Jesus Cristo. E aí ele termina dizendo, confirmados, né, confirmados na fé e arraigados, edificados na fé. E aí ele fala da segunda coisa, que é a mais importante. Quer dizer, é tão importante quanto, né, a fé em Jesus Cristo, que é abundar em ação de graças. Ou seja, amar ao próximo, servir ao próximo, fazer as coisas que Cristo fez pelas pessoas. Então tem duas coisas importantes aí: amar a Deus, que é a nossa fé, amar a Deus acima de todas as coisas, e depois amar ao próximo como a nós mesmos. Este é um solo bom que caiu em boa terra. Seja assim, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame o Cristo, o Salvador do mundo, e o nosso Deus, nosso Pai Celeste. E depois, ame o próximo como a você mesmo, servindo, amando e fazendo todas as coisas necessárias para abençoar a vida das pessoas. Seja as mãos de Cristo na vida das pessoas. Te vejo no próximo vídeo.